Olá a todos, muito bom dia. Meu nome é Thiago de Moura Brandão, sou aluno do curso de pós-graduação em docência para educação profissional e tecnológica. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradecer ao meu orientador, professor Paulo Paz, ao coordenador Rafael e à professora Thelma. Irei iniciar meu trabalho com o tema Incorporando Tecnologias Educacionais, os desafios da inclusão digital na educação pública estadual. Introdução. A incorporação de tecnologias educacionais e a busca pela inclusão são temas de grande relevância no contexto escolar. A utilização de recursos tecnológicos no ensino pode trazer benefícios significativos para alunos e professores, tais como maiores motivações, autonomia e criatividade. No entanto, a incorporação da tecnologia educacional nas escolas públicas enfrenta diversos desafios, como a falta de infraestrutura, a resistência dos professores, a desigualdade de acesso e a inadequação dos conteúdos. Neste contexto, surge a necessidade de elaborar um projeto de intervenção que vise promover a inclusão digital nas escolas públicas estaduais por meio da capacitação dos professores para utilizar recursos tecnológicos e a utilização de um aplicativo para auxiliar no aprendizado sobre educação financeira com o uso de tecnologias EAD. Por fim, ressalta-se a relevância da educação financeira como um tema transversal e interdisciplinar que visa desenvolver a consciência crítica e a responsabilidade social dos alunos em relação ao uso do dinheiro e aos seus impactos na sociedade e no meio ambiente. A nossa justificativa baseia-se na importância da inclusão digital como forma de inclusão social, que possibilita o acesso à informação, à cultura, à cidadania, ao mercado de trabalho e o aprendizado da cultura financeira. O objetivo geral desse projeto, principalmente, é contribuir para a melhoria da qualidade da educação pública estadual, por meio da análise dos alunos sobre a incorporação das tecnologias educacionais como ferramenta pedagógica e de educação financeira. Já os objetivos específicos são diagnosticar a situação atual da inclusão digital nas escolas públicas estaduais, capacitar os alunos para utilizar recursos tecnológicos em suas práticas pedagógicas, desenvolver e estimular o interesse dos alunos sobre um aplicativo para auxiliar no aprendizado sobre educação financeira com o uso de tecnologias EAD, assim como avaliar os impactos da intervenção na aprendizagem dos alunos sobre a educação financeira. Vamos contextualizar um pouco. O que é educação financeira? Educação financeira é o processo de aprender a gerir bem as finanças pessoais ou empresariais, com informação, formação e orientação. Ela envolve o desenvolvimento de habilidades para controlar gastos, economizar dinheiro, investir e tomar decisões financeiras inteligentes. A educação financeira é importante para alcançar seus objetivos e ter uma vida mais tranquila para você e sua família. Segundo a OCDE, a educação financeira é o processo por meio do qual as pessoas e as sociedades buscam melhorar a sua compreensão em relação às definições e produtos financeiros, de modo que, com informação, formação e orientação,
possam desenvolver os valores necessários para se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos. Continuando, de acordo com BA, inclusão digital é um processo que visa proporcionar o acesso e o uso das tecnologias digitais para todos os cidadãos, especialmente aqueles que estão em situação de exclusão social, econômica, cultural e educacional. Além disso, ele explica que o contexto de inclusão digital não se restringe ao acesso às tecnologias da informação e comunicação, mas abrange também o desenvolvimento de habilidades e competências para o uso crítico, criativo e ético dessas tecnologias, visando a participação social, a cidadania e a emancipação dos sujeitos. Contextualizando ainda, agora sobre a educação financeira nas escolas do Brasil. A educação financeira nas escolas é uma temática cada vez mais relevante e necessária na sociedade atual, que enfrenta desafios econômicos, sociais e ambientais. Educação financeira visa promover o desenvolvimento de habilidades e competências financeiras nos estudantes, para que eles possam tomar decisões conscientes e responsáveis sobre o uso dos recursos, o planejamento do futuro, a prevenção de risco e a busca de oportunidades. Vamos citar um autor aqui, Powell. Segundo ele, constitui-se de um conjunto de informações através do qual os estudantes são introduzidos no universo do dinheiro e estimulados a produzir uma compreensão sobre finanças e economia. A nossa metodologia buscou estudar uma escola através de um questionário de campo que foi desenvolvido com alunos do primeiro e do segundo ano da unidade escolar Antônio de Freitas, na cidade de Hugo Napoleão, no Piauí. Para dar sustentação ao escopo da intervenção, a pesquisa foi realizada sobre um universo de 157 alunos selecionados de modo intencional e a amostra final ficou constituída por 30 alunos que responderam aos questionários pessoalmente. A partir dos registros e observações formais, junto com a equipe de professores, percebeu-se a necessidade de uma intervenção junto aos alunos do primeiro e do segundo ano, aos quais foram convidados a participar de um questionário e assim puderam expressar suas visões a respeito da educação financeira, relação do celular e o aprendizado, assim como o uso de aplicativos na metodologia educacional, principalmente a relação quanto à sua prática pedagógica. Foi elaborado alguns quadros, cada um segmentado com as respectivas perguntas dos questionários. Do 1 ao 5, trata da relação do celular com o aprendizado. A nossa primeira pergunta foi: como você avalia o uso de aplicativos no aprendizado? E aí temos diversas respostas. O quadro 1, esse quadro aí da tela, apresenta as respostas dos alunos do primeiro e segundo ano a uma pergunta sobre como avaliam o uso de aplicativos no aprendizado. Aqui estão alguns pontos. Vamos citar 4. O primeiro ponto: a maioria dos alunos, de ambos os alunos, classifica o uso de aplicativos no aprendizado como bom. Especificamente, 87,50% da turma do primeiro ano, turma única, e 77,27% dos alunos do segundo ano deram essa mesma resposta. Ponto 2. Uma porcentagem menor dos alunos considera o uso de aplicativos no aprendizado regular, 12,50% do primeiro ano, e 18% no segundo ano. Nenhum dos alunos
isso seria o ponto 3, nenhum dos alunos do primeiro ano classificou como ruim o uso do celular como forma de aprendizado na sala de aula. Já 4,55% dos alunos do segundo ano deram essa resposta, ou seja, acham ruim o uso do celular como forma de avaliar o aprendizado. Não há respostas categorizadas como outros para ambos os lados. Esses dados sugerem que a maioria dos alunos vê o uso dos aplicativos no aprendizado de forma positiva. No entanto, uma pequena porcentagem de alunos do segundo ano tem uma visão menos favorável, o que pode indicar a necessidade de mais suporte ou recurso para esses alunos. Segundo quadro. O segundo quadro, a pergunta foi: como as atividades são direcionadas por meio do celular? Os alunos do primeiro e segundo direcionaram suas atividades por meio do celular e deram respostas diferentes. Vamos a ela. Aqui estão alguns pontos chaves. 50% dos alunos do primeiro ano realizam pesquisas dentro da sala de aula usando o celular, enquanto apenas 22,72% dos alunos do segundo ano fazem o mesmo. Então, houve uma diferença de quase 25%. Outro item. Por outro lado, 40,91% dos alunos do segundo ano realizam pesquisa fora da sala de aula, em comparação apenas com 12,50% dos alunos do primeiro ano. O terceiro ponto do quadro 2 é que ambos os grupos têm porcentagens semelhantes para o uso de celulares para as tarefas e avaliações com diferentes metodologias. A análise conclui que o uso do celular para aprendizado varia entre alunos do primeiro e segundo ano, com uma tendência maior entre os alunos do segundo ano para realizar pesquisas fora da sala de aula. É um dado bem interessante. Quadro 3. A pergunta foi: qual a dificuldade encontrada dentro da sala de aula com o uso do celular? E o quadro 3, eu vou comparar também com o quadro 4. Olha, o quadro 3, ele dá basicamente as dificuldades encontradas com o uso do celular. Esse quadro destaca as dificuldades que os alunos encontraram ao usar o celular na sala de aula. As principais dificuldades relatadas foram distrações que levam à falta de foco e à metodologia de ensino ineficiente. No entanto, é interessante notar que a percepção dessas dificuldades varia entre as turmas. Por exemplo, nenhum aluno do primeiro ano relatou dificuldades em absorver o conteúdo, enquanto 31,82% dos alunos do segundo ano relataram isso como uma dificuldade. Ou seja, para você ver a relação que existe entre esses dois grupos. O quadro 4, que é o próximo, já tem uma pergunta bem assim formalizada como ferramenta. O celular como ferramenta. Como você observa seu rendimento com o uso do celular como ferramenta de aprendizado? Olha, este quadro mostra a percepção dos alunos sobre seu rendimento com o uso do celular como ferramenta de aprendizado. A maioria dos alunos de ambas as turmas considera o uso do celular como um facilitador. É interessante, né? Para o aprendizado. No entanto,
uma parcela significativa de alunos relatou que o uso do celular pode desviar o foco ou seu impacto, que depende de como é utilizado. Entendeu? Então vamos fazer uma comparação entre terceiro e o segundo quadro, né? Ao comparar os dois quadros, podemos ver que, embora a maioria dos alunos veja o celular como um facilitador para o aprendizado, principalmente quadro 4, ainda existem desafios significativos a serem superados, como distrações e metodologias de ensino ineficientes, quadro 3. Além disso, o impacto do celular no desempenho do aluno pode variar dependendo do ano de estudo. Esses resultados sugerem que, embora o celular possa ser uma ferramenta de aprendizado eficaz, para muitos alunos, seu impacto pode variar dependendo de fatores individuais e do uso específico do que é dado. Portanto, pode ser útil para educadores orientar os alunos sobre como usar efetivamente os celulares para fins de aprendizado e minimizar as distrações. Vamos terminar o primeiro bloco aqui, né? Em relação ao uso do celular, que é a última resposta desse primeiro bloco. A metodologia utilizada com o uso do celular facilita a aprendizagem dos conteúdos? Resposta simples e direta. Mas vamos ver lá os itens. Diante dos quadros anteriores, se a gente for observar, o quadro 5, resposta dos alunos referente à questão 5, que aborda a percepção dos alunos sobre a metodologia utilizada, como o uso do celular facilita a aprendizagem dos conteúdos, foi levantado alguns pontos. Primeiro ponto, sim, metade dos alunos do primeiro ano, 50%, e a maioria dos alunos do segundo ano, 81,82%, concordam que a metodologia utilizada com o uso do celular facilita a aprendizagem dos conteúdos. Isso indica o quê? Indica que o celular pode ser uma ferramenta eficaz para melhorar a compreensão dos conteúdos. Alguns responderam não. Não, por quê? Nenhum aluno do primeiro ano, 9,9% dos alunos do segundo ano discordam que a metodologia utilizada com o uso do celular facilita a aprendizagem dos conteúdos. Isso sugere que a deficiência do celular como ferramenta de aprendizado pode variar dependendo da metodologia de ensino utilizada, certo? Outros responderam às vezes foi metade dos alunos do primeiro ano, ou seja, 50%, e 9,9% dos alunos do segundo ano acreditam que a metodologia utilizada como o uso do celular às vezes facilita a aprendizagem dos alunos, dos conteúdos, perdão. Isso sugere que a eficiência do celular como ferramenta de aprendizado pode ser inconsciente e depende de fatores como o tipo de conteúdo, a natureza da tarefa e a forma como o celular é utilizado. Então, assim, foi 5 perguntas direcionadas à primeira parte para o uso do celular. Agora vamos ver a segunda parte do total de 10 perguntas feitas aos alunos, que seria em relação à educação financeira por meio de aplicativos. Ou seja, a sexta resposta sobre a educação financeira: você conhece algum aplicativo de educação financeira para crianças ou adolescentes? Vamos aos dados. Olha, no primeiro ano, 62,50% dos alunos não conhecem nenhum aplicativo de educação financeira, enquanto o segundo ano, essa porcentagem é menor, 50%.
No entanto, 22,27%, perdão, dos alunos do segundo ano afirmaram ter ouvido falar sobre aplicativos, mas não têm certeza deles. E isso foi em relação ao quadro 6. Quadro 7. O quadro 7 foi perguntas mais objetivas. Sim ou não? Quando perguntaram se utilizam os aplicativos que conhecem, os alunos do primeiro ano estão divididos igualmente, com 50% afirmando que sim, conhecem, e outros 50% que não. Por outro lado, no segundo ano, a maioria dos estudantes, 63,34%, respondeu que não utiliza esses aplicativos. Olha que interessante essa pergunta do sétimo item. Se sim, qual é o aplicativo? Muitos responderam que não, principalmente do primeiro ano. E outros tantos responderam que sim, metade do primeiro ano. Já do segundo ano, a maioria respondeu que não. Interessante. Agora, quando eu equiparo o sétimo quadro com o sexto, observa-se uma diferença notável nas respostas entre as turmas. Embora uma parcela significativa, vamos dizer assim, de alunos de ambas as turmas não conheçam aplicativos de educação financeira, uma porcentagem maior de alunos do segundo ano já ouviu falar sobre eles. No entanto, a maioria dos alunos do segundo ano que conhece tais aplicativos, ou seja, a maioria dos alunos do segundo ano dizem que conhece esses aplicativos. Esses dados sugerem que, embora haja uma consciência crescente, sobre aplicativos de educação financeira entre alunos, seu uso é ainda limitado. Isso pode ser devido a vários fatores, como, por exemplo, a falta de orientação sobre como usar efetivamente esses aplicativos ou a percepção de que eles não são necessários ou úteis. Ainda tem essa percepção equivocada. O quadro oitavo, ele trata sobre uma pergunta importante. Você gostaria de aprender sobre educação financeira com algum aplicativo como forma de participação na sala de aula? As respostas. No primeiro ano, 75% dos alunos expressaram interesse em aprender sobre educação financeira por meio de aplicativos. Já no segundo ano, essa porcentagem é menor. 45,45%. Com 18,18% dos alunos que não interessam e 31,82% abertos a essa ideia. Então, assim, esses levantamentos, você vê uma diferença sutil entre os alunos do primeiro ano e do segundo ano. Quadro 9 e 10º, para encerrar. Nono, a maioria dos alunos do primeiro ano, ou seja, 75%, afirmaram ter recebido orientação sobre a educação financeira na escola. Porque a pergunta foi bem simples. Você já recebeu orientação sobre a educação financeira na sua escola? A maioria dos alunos do primeiro ano, 75% dizem que sim, que receberam, certo? Isso no quadro 9. Os alunos do segundo ano, 68,18% dizem que não receberam, certo? Que não receberam nenhuma orientação.
Quadro 10. 10º quadro. A pergunta foi: seus pais falam sobre educação financeira em casa? As respostas são mistas para ambas as turmas, sem um consenso claro sobre se os pais discutem educação financeira em casa. Foi-se analisado a comparação do 8 e do 10. Perdão, do 8, do 9 e do 10. Desculpa, do 8, do 9 e do 10. Os resultados indicam uma inclinação positiva para aprender sobre finanças através de aplicativos, especialmente entre alunos do primeiro ano. No entanto, a falta de orientação financeira nas escolas, especialmente notável entre os alunos do segundo ano, pode ser um obstáculo. Além disso, a comunicação sobre finanças em casa parece ser limitada, o que pode afetar a eficácia do uso de aplicativos de educação financeira. Esses insights podem ser úteis para desenvolver estratégias de ensino de educação financeira que levem em consideração o interesse dos alunos em aprender através de aplicativos, a necessidade de orientação na escola e o papel dos pais na educação financeira. Conclusão. Vamos à conclusão. A integração da tecnologia na sala de aula, especialmente o uso dos celulares como ferramenta de aprendizado, é vista de maneira positiva. No entanto, existem desafios significativos para serem superados, como distrações e a eficácia variável dependendo da metodologia de ensino utilizada. Isso pode ser devido a vários fatores, como a falta de orientação sobre o uso, como usar efetivamente esses aplicativos, a percepção de que eles não são necessários ou úteis. Ainda existe essa percepção. Os resultados levantados do questionário de campo sugerem que, para maximizar o potencial dos celulares, além disso, é importante abordar as distrações potenciais e garantir que a metodologia de ensino seja eficaz e envolvente. Porque não adianta nada você colocar o celular como ferramenta ou como metodologia de aprendizado, mas não ter esse incentivo para potencializar essa metodologia para ser envolvente. Finalmente, a educação financeira parece ser uma área em que os aplicativos de aprendizado podem ser particularmente úteis, especialmente sobre a educação financeira. Porque é muito interessante os alunos, desde já da educação básica, aprenderem sobre a educação financeira para auxiliar os pais e serem futuros gestores com qualidade no aprendizado. E eu encerro aqui com as minhas referências. E quero deixar essa mensagem. O Natal faz a gente aproximar distâncias, cruzar fronteiras e formar novos laços de paz e amizade. Muito obrigado a todos e Feliz Natal, e que vocês tenham o real significado do Natal. Obrigado.